Amados irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta com mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Neste domingo, para meditar o Evangelho que diz respeito ao quinto domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste programa Vivendo a Palavra de Deus, nós temos uma oportunidade riquíssima de adentrar no texto bíblico do Evangelho que ouvimos a cada domingo e, de fato, de meditar a Palavra de Deus, procurando aprofundá-la, sobretudo, tentando também atualizá-la, trazendo-a para a nossa vida concreta e, assim, permitindo a essa palavra que nos inspire, que de fato nos ajude a crescer na fé, a cultivar a nossa fé cristã. O evangelho que hoje ouvimos, segundo João, capítulo 14, versículos do 1 ao 12, que diz respeito exatamente ao evangelho para este quinto domingo da Páscoa, nos ajuda a compreender e até mesmo a nos prepararmos também para as celebrações que se aproximam da ascensão do Senhor. Nos 2 últimos domingos da Páscoa, antes da ascensão do Senhor, na liturgia, os textos do Evangelho nos ajudam a perceber aquela perspectiva de despedida de Jesus em relação a seus discípulos. O contexto é exatamente este, da despedida de Jesus antes de entregar sua vida na cruz, depois, como sabemos, ressuscitar e mais tarde ascender ao céu. Como celebraremos daqui a 2 domingos a ascensão do Senhor, a liturgia, então, da Igreja nos apresenta relatos no Evangelho destes encontros de Jesus com seus discípulos antes de sua despedida deles, antes de ele se entregar na cruz, para que, de alguma maneira, na liturgia, a gente compreenda também esse espírito de preparação para a celebração da ascensão do Senhor, quando entendemos haver também essa despedida da nossa parte enquanto igreja de Jesus que sobe aos céus. Aqui nós observamos o trecho do evangelho que hoje ouvimos é uma sequência da resposta, inclusive, de Jesus dirigida a Pedro. Todos devem se recordar que em determinado momento, quando Jesus falava de sua entrega, de que iria entregar-se
ao sofrimento, à perseguição, de que iria entregar sua vida por eles e por todos nós, Pedro, então, diz a Jesus com muita firmeza, com muita determinação, que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse. E Jesus, então, dá a Pedro aquela resposta dura: tu me seguirás? Ele, então, anuncia, lembra a Pedro a traição que Pedro experimentaria ali, naquele momento tão dramático na vida de Jesus, de quando ele era então julgado, enquanto ele era encaminhado para a condenação, para a flagelação. E Pedro, que então nega Jesus 3 vezes. Então Jesus anuncia a Pedro que, apesar de reconhecer o desejo dele de segui-lo, ele mesmo, por causa de sua fraqueza, o trairia, o negaria por 3 vezes. E o texto, então, na sequência, apresenta essa palavra de Jesus dirigida a seus discípulos. Aliás, é um texto no qual Jesus conversa muito com seus discípulos. E ele inicia esse diálogo dizendo: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. E lhes recorda: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Queria chamar a atenção aqui para esse primeiro aspecto. Como os discípulos estavam vendo se aproximar, portanto, a despedida de Jesus, a entrega de Jesus, Jesus lhes prepara para enfrentarem o momento do sofrimento, lhes prepara para enfrentarem aquela despedida, convidando a eles a que não se deixassem perturbar em seus corações por causa do sofrimento, mas que cultivassem a fé em Deus, a confiança em Deus, a confiança nele mesmo. Ele recorda aos discípulos que ele haveria de preparar no céu uma morada para eles, e quando ele tivesse preparado aquela morada, ele então voltaria e os levaria consigo, a fim de que eles estivessem com ele onde ele estaria. Vejam aqui uma expressão tão bonita da parte de Jesus com seus discípulos. Normalmente esse evangelho é até utilizado muito nas celebrações de Ezequias, porque nos ajuda a recordar esse carinho de Deus para com cada um de nós. Jesus deseja estar junto de seus discípulos, trata os seus discípulos como amigos e deseja um dia poder estar com eles em plenitude, na vida espiritual, na vida eterna. Vejam, meus irmãos, que esse propósito do coração de Jesus, esse desejo de Jesus, de que os discípulos não se sentissem naquela hora da despedida sozinhos, mas que eles pudessem de fato experimentar, sobretudo por essa confiança nele, a possibilidade de que, ainda que por um tempo tivessem, é claro, de que, como peregrinos neste mundo, assumirem a missão e darem testemunho do seu nome, mas mais tarde ele viria, voltaria para encontrá-los e levá-los consigo para a morada para eles preparada. Isso também serve de fonte de consolação para cada um de nós. Deus deseja a nossa realização, a nossa felicidade. Ele quer nos encorajar na luta de cada dia, na nossa jornada, de tal modo que a gente vá também se preparando para aquele dia definitivo em que o Senhor virá e nos encontrará e nos levará consigo. Portanto, o Senhor, ao se despedir de seus discípulos, lhes encoraja para que não desanimem diante das dificuldades, mas que levem à frente a missão, certos de que o Senhor não os abandonaria, mas de que permaneceria unido a eles. E o texto do Evangelho continua com a fala de Tomé. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E eis que Jesus então se apresenta mais uma vez a cada um de nós ao responder a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai.
e desde agora o conheceis e o vistes. Jesus se revela a Tomé, aos discípulos, a cada um de nós, a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, meus irmãos e irmãs, devemos, pois, deixar que essa revelação de Jesus fale fundo ao nosso coração. Se queremos uma vida em Deus, é preciso certamente percorrer por esse caminho, seguir Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Assim, torna-se essencial, fundamental, escutar a sua palavra, escutar os seus ensinamentos. É verdade que somos frágeis, é verdade que somos limitados, humanos, mas Ele é o caminho. Basta se colocar neste caminho. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é a verdade. É em direção a Ele, verdade, que devemos caminhar. E quem caminha com Jesus, na direção dele, a verdade, certamente aprende a viver a vida em cada momento e em cada instante com um sentido novo, com um sentido de esperança, de confiança e de fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem o segue encontra sentido para a própria vida. Quem caminha com ele não se perde, não fica à margem. Quem caminha com ele estará sempre, meus irmãos e irmãs, se deixando iluminar pela sua verdade, pelos seus ensinamentos, pelo seu jeito de ser, pela sua palavra. E isso nos transformará não a partir do exterior, mas a partir de dentro, a partir do coração. Filipe, então, ouvindo Jesus, lhe manifesta, lhe faz um apelo. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vejam que Jesus responde a Filipe dizendo da comunhão dele para com o Pai e do Pai para com ele, e ao mesmo tempo se revelando como o sacramento do Pai. É aquele que revela o rosto do Pai. Poderíamos dizer, se Deus ninguém viu, em Jesus nós vimos o rosto de Deus. Daí que Jesus responda com tanta clareza a Filipe, quem me viu, viu o Pai. Jesus é a revelação do rosto de Deus para a humanidade. Jesus é a revelação do rosto de Deus para cada um de nós. Em Jesus nós vemos Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, aproximemo-nos mais e mais de Jesus, buscando em Jesus essa experiência de encontro, de amor com Deus. E nesse sentido, ouvindo o que Jesus nos diz, observemos as suas obras, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar com os seus discípulos, o seu jeito de falar conosco e, de fato, abramos o nosso coração, os nossos ouvidos, abramos a nossa vida, a nossa história, para permitir a Jesus caminhar conosco. Vale a pena entrar por esse caminho, vale a pena seguir os passos de Jesus. Ele é a verdade que ilumina a nossa vida, nos ajuda a vencer a nossa própria fragilidade e nos exorta a não nos deixarmos vencer pelo medo, pelo desânimo. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Não se perturbe o vosso coração. Deus nos ama muito, meus irmãos. É preciso deixarmos-nos amar por Deus e aprender com Ele a amá-lo sobre todas as coisas e a amar os nossos irmãos e irmãs que precisam da nossa escuta,
que precisam da nossa atenção. Fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, Vivendo a Palavra de Deus, se Deus quiser.